Vou pedir para vocês aceitarem a gravação nesse início. Eu senti de falar para vocês, aliás, deixa eu botar aqui no modo esse. Eu senti falar para vocês hoje sobre saber receber, sobre aceitar a vida, receber a vida e tudo que ela tem para nos dar. Na verdade, esse é um tema assim já recorrente na minha vida, né? Desde que eu me dei conta que existe esse medo, que é o medo da felicidade, o medo do sucesso, o medo da nossa luz, da nossa força, né? Essa fidelidade que a gente tem com os nossos antepassados infelizes, que é um movimento do amor também, né? A gente sente lá no fundo que para a gente pertencer, a gente também tem que ser infeliz, a gente também tem que repetir padrões enfraquecedores, padrões de escassez, de infelicidade no relacionamento, infelicidade no trabalho. Isso são os emaranhamentos que a constelação familiar revela, muitas vezes, né? Que por causa desse amor de vínculo para fazer parte do clã, da nossa família, a gente repete padrões que são limitantes, sendo que muitas vezes a gente tem a faca e o queijo na mão, quer dizer, a gente sempre tem a faca e o queijo na mão e a vida nos dando oportunidades e riquezas em vários níveis o tempo inteiro. Então, eu fiquei com vontade de falar disso, porque saber receber da vida tem a ver com as 3 leis do amor trazidas por Bert Hellinger nas constelações. Começa por a gente saber receber a vida de pai e de mãe. Então, quando a gente fala saber receber, é tomar posse dessa vida, com tudo que ela tem, receber essa vida com todas os aspectos positivos e negativos com que ela veio para a gente. E o que a gente faz normalmente é receber essa vida assim, meio pela metade, porque junto com essa receptividade, que não se torna plena, a gente tem muitas críticas ao nosso pai, à nossa mãe, à vida que a gente recebeu, porque devia ser assim, porque devia ser assado, porque eu sofri muito na primeira infância, por causa disso, por causa daquilo, porque eu fui traumatizada, porque aconteceu não sei o quê. Então, não estou dizendo que esses fatos, que esses acontecimentos não nos causam sofrimento e dor. Claro que causam. Mas enquanto a gente estiver presos a esses acontecimentos pontuais da vida, enquanto a gente estiver preso ao julgamento e à crítica ao nosso pai e à nossa mãe, a gente não consegue abraçar essa vida por inteiro, com tudo que ela tem. É como se fosse uma grande bola, um grande caldeirão que contém de tudo, aspectos positivos e negativos. Enquanto a gente não aceita os aspectos negativos, a gente não consegue tomar posse da vida e fazer com ela o que a gente realmente quer fazer. Então, assim, o primeiro passo de recepção da vida é essa humildade de receber a vida do jeitinho que ela é. E aí vem esse nosso lugar de saber receber, né, de ser alguém que está recebendo de algo maior do que nós, como, por exemplo, recebendo do pai e da mãe a vida, eles são maiores que nós, a gente pode se colocar num lugar onde a gente é pequeno perante os pais e grandes perante a vida. A gente também tem um outro lugar que é menor, que não é menos importante, mas é menor diante do grande mistério, diante do plano maior que nos dá a vida e que nos conduz nessa vida. Então, esse grande mistério, o tempo inteiro, está nos dando oportunidades, está nos abrindo caminho. E o que a gente faz com esses caminhos que se abrem? Ah, não sei se eu vou dar conta. Ai, não tenho coragem. Ah, não sei se eu sou capaz. Ah, poxa, eu estou recebendo uma chance que ninguém recebeu, acho que eu não vou aceitar.
Eu vou sair da minha zona de conforto. O tempo inteiro a gente está dizendo não para oportunidades de expansão, de crescimento, de fortalecimento, inventando mil desculpas, inclusive a oportunidade de amar pessoas, de estar em relações, de estar em movimentos onde o amor está no comando e a gente tem medo também de ser machucado, a gente tem medo de se entregar. Então, a gente é quase que um não ambulante. É uma negação de tudo que a gente recebe da vida, o tempo inteiro. Então, essa falta de saber receber, para mim, é uma das grandes causas da nossa infelicidade. Então, começa pela vida que a gente não sabe receber e fica preso às críticas, né, sobre como essa vida deveria ser, em vez de receber ela do jeitinho que ela é. Vem na hora da segunda lei do amor, que é o equilíbrio da troca, na hora que a gente não sabe receber do outro porque a gente tem medo de ficar em dívida. Tem a má consciência, a boa consciência, que é algo muito explicado pelo Bert Hellinger. Inclusive, a gente está fazendo o estudo do livro O Amor do Espírito, que investiga bastante, né, tudo isso que ele traz. Então, a gente tem muito medo de receber, porque a gente vai ter uma sensação de ser devedor daquela pessoa que está nos dando, sem ter a coragem de saber receber e depois saber retribuir, que essa é a grande potência do nosso ser, né? Esse é o nosso superpoder. Se a gente se entrega para essa vida de peito aberto e para as relações, a gente vai ter coragem de receber, porque a gente depois pode retribuir muito mais até, se a gente quiser, né? Então, essa abertura para receber da vida, abertura para receber das pessoas que se relacionam com a gente, e aí tem a hierarquia, né, que não só se manifesta na ordem de chegada, quando a gente precisa receber a vida como ela é, do pai e da mãe, mas essa hierarquia, que é uma necessidade da gente respeitar quem estava ali antes da gente, muitas vezes no trabalho também não acontece. Então, eu percebo, e talvez isso tenha sido o motivo pelo qual eu quis trazer esse tema aqui hoje. Eu percebo que a gente se dá mal, às vezes, no trabalho, porque a gente quer ocupar o lugar de quem estava ali antes. A gente não tem disciplina e humildade para respeitar o lugar de quem é superior a gente, dentro de uma estrutura, dentro de um sistema. Porque é superior por quê? Ou porque chegou antes, ou porque está num cargo onde precisa ter voz de comando, senão vai atrapalhar o andamento do trabalho. E às vezes a gente mina o nosso próprio caminho, a gente se sabota por não saber respeitar o lugar de uma pessoa que naquele momento é superior na voz de comando. Não significa que a nossa voz não é importante, só significa que a gente precisa seguir ordens de outra pessoa naquele momento, ou que a gente precisa respeitar o comando de uma pessoa naquele momento. Por exemplo, um ator ou uma atriz que não sabe respeitar o diretor. O que acontece num trabalho, né, na gravação, na filmagem de um audiovisual, quando uma pessoa da equipe ou quando uma pessoa do elenco não respeita e não segue o que o diretor está pedindo? Trava tudo. A gente tem que ter essa humildade e saber se colocar no nosso lugar, porque se eu sei me colocar no meu lugar, eu vou abrindo caminhos para mim, e talvez em algum momento da minha vida eu seja diretora e eu possa fazer esse papel de estar coordenando todo mundo. Mas é importante que cada um ocupe o seu lugar. Enquanto a gente fica tentando ocupar o lugar do outro e não respeita o lugar do outro, a gente perde o nosso. A nossa cadeira fica vazia na dança das cadeiras da vida, né? Porque a gente está tão ocupado em atravessar a frente do outro, né, em fazer o que o outro está determinado para fazer, que a gente esquece o que a gente deveria estar fazendo. Então, eu fiquei com vontade de trazer aqui essa fala sobre saber receber. A gente também precisa aprender a receber tudo,
o que é positivo e o que é negativo. Quando a gente quer receber só o que é positivo, a gente também sai dessa capacidade de receber, porque a vida é um pacotão, como eu tenho dito, né? Com aspectos positivos e negativos, e os negativos não são menos bons do que os positivos. Às vezes, num desafio de vida que a gente realmente cresce, é que a gente realmente descobre nossos superpoderes. Então, o que a vida nos der, seja simples, seja grandioso, seja desafio, seja glória, seja o que for, é sempre um grande presente, é uma grande oportunidade. Quem transforma o desafio em sofrimento somos nós. O desafio é um presente, tanto quanto as vitórias. Mas a gente transforma aquilo em sofrimento, porque a gente não sabe receber. Então, tudo se trata disso, de saber receber. Eu vou. Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Eu estou vendo que vocês já estão com as mãozinhas levantadas para o sorteio. Ingra? Oi. Oi, querida Val. Não, tudo bem, querida. Não, eu escrevi no chat, mas se você não leu, eu estou aqui emocionada, porque eu falo que eu precisava ouvir tudo isso hoje. E foi providência divina. Eu tive um dia louco, mas eu falei, eu quero estar lá. Eu acho que era isso. Muito obrigada, querida. Gratidão. Oh, obrigada também, Val. Que bom que você veio. Consegui. Que bom. Mas você sabe que eu estou aqui compartilhando isso com vocês porque eu precisei falar isso para mim bastante nos últimos tempos, né? Me alargar mesmo para acolher tudo que a vida me dá, que nem sempre são rosas, né? Às vezes vem umas rosas com bastante espinho, e quando eu falo, quem primeiro escuta o que eu estou falando sou eu. Então, eu acho que esse é um aprendizado que todos nós precisamos muito. É isso, amadas. Gratidão, vou parar a gravação.